tarde, já que eu estou indo já na parte da tarde. Obrigado a você pela presença em nosso encontro hoje. Um pouco gripado ontem, fizemos um repouso de voz, repouso de corpo, repouso de tudo. Medicamos, cuidamos da saúde. Hoje não teve jeito, tem que vir trabalhar. Então algumas pessoas já me perguntaram como é que eu estou gripado. Agora tirando a hora do almoço, então paramos aqui para bater um papo com vocês. E já agradecemos já pela preocupação, né, de alguns amigos, alguns conhecidos nossos aí que tem carinho com a gente. Muito obrigado pela vossa gentileza em preocupar com a nossa saúde. Ontem eu tive febre, mas já tomei um paracetamol, então a febre baixou, graças a Deus. E vamos nós aí cuidando da saúde e tendo dificuldade às vezes em gravar. Ontem entrou o Caminho da Tradução lá no YouTube, né? O pessoal falou que era gravação antiga, graças a Deus. E esse clima, né, que esquenta, esfria, esquenta, é assim que funciona a vida da gente. E hoje eu não podia deixar de passar aqui, até porque a comunidade de Santana, né, Santana e São Joaquim, são dois santos que eu tenho muito carinho, muito respeito, por vários motivos, entre eles os avós, né? Eu só conheci uma avó, a minha avó Mãe Chiquinha, meu avô Sebastião, meu avô José e minha avó Mamãe Terezinha, porque, desculpe, nordestino chama avô e avó de mãe, né? E mamãe. Então, a gente teve dificuldade de conhecê-los, até por questões da distância, e também meus avós, parte de pai, parte de mãe, paterno, né, e materno, meus avós, eles faleceram antes de eu nascer. Então não conheci. A minha avó Terezinha, mãe da minha mãe, ela me conheceu quando criança, mas eu não tenho memória afetiva sobre a mesma. Agora, a Mãe Chiquinha, eu lembro dela, né, até meus 7 anos convivi com ela. Então tenho muito carinho com a Mãe Chiquinha, que é a mamãe, no caso é a avó Francisca, né? E a gente, lembrando dos avós hoje, a gente quer lembrar da situação dos idosos. As coisas que os idosos passam em diversos lugares da sociedade. Seja na condução, seja nos atendimentos na saúde. E também é mesmo o tratamento que nós damos aos nossos pais e mães, avós e nossos avós. A gente hoje tem que parar e analisar o quão profundo é a raiz. O Evangelho de hoje, Mateus capítulo 13, versículos 16 ao 17, nos ajuda a analisar sobre a bem-aventurança daqueles que vivem nessa realidade. Outro dia conheci um senhor de 101 anos, ele, cabeça lúcida, ainda contando detalhes da vida dele, que não sei como ele guardou tanta memória boa, e falando do convívio e das coisas boas. O Evangelho de hoje, Jesus faz uma análise, né, sobre a vida. Quando ele fala de ver, os olhos veem, os ouvidos que ouvem. E aí você para pensar sobre o quanto nós escutamos nossos pais e mães, quanto você observa aquilo que eles falam. E a gente, olhando para esse versículo, quando Jesus termina um milagre, e ele fala que muitos profetas e justos desejavam ver aqueles milagres. A fé, ela envolve as 3 vertentes do ser humano. Primeiro, a vertente do sobrenatural. Além dessa realidade, além da visão, aí lembramos de Hebreus 11, versículo 1, também envolve a questão da razão. Às vezes nós queremos colocar a fé como um objeto apenas sobrenatural, mas ela também há de usar a razão. E a razão até para explicar que não existe o que explicar. E a terceira vertente é a vertente da emoção. Ou seja, a fé nos causa um sentimento que nos faz tomar uma atitude. E essa atitude nós chamamos de conversão.
Por isso, olhando para a realidade de hoje, quando nós estamos divididos ainda no Brasil, em grupos do foi golpe, foi fraudado, não foi fraudado, no grupo do nós ganhamos limpo e o outro grupo não ganhou limpo, país dividido ainda entre classes que se degradeiam, e você vê claramente projetos sendo construídos, quando se fala em fazer um controle da internet, da rede social, alguém fala, isso vai ser ruim. A gente olha para os estatutos do idoso, ainda hoje, quando foi lançado, alguém questionou. Olhamos 33 anos depois do lançamento do estatuto do adolescente, da criança, e olhamos para todas essas regras que foram colocadas, até a própria Lei Maria da Penha, quando a gente observa o uso da força e da violência por parte de nós, homens, com nossas mulheres, com nossos familiares, muitas das vezes, a gente para analisar e para ver o quanto nós avançamos. O evangelista hoje, falando de Santana e São Joaquim, é olhar para o modelo que nos ajuda a entender bem o que nós estamos vendo. Não adianta a gente querer comparar. E a gente olha claramente para essa situação e para entender o quanto nós avançamos. Às vezes, alguns querem um saudosismo, não, mas no passado tinha mais emprego, mas no passado tinha mais opções, no passado havia mais respeito, mas no passado nós tínhamos uma população de 70 milhões, hoje somos mais de 200 milhões de brasileiros. No passado nós tínhamos, você com ensino médio você era doutor, hoje com ensino médio você é apenas mais um no ensino médio. No passado você tinha a questão da correção salarial atrelada a outros valores, hoje atrelada a valores diferentes. Por isso, a gente quando para analisar o dia de Santana e São Joaquim, é para olharmos para o passado, o quanto nós avançamos de positivo e o quanto nós temos ainda que avançar. E ouvindo aí o César Calejon e ouvindo também Maldonado lá do Galãs Feios, e vendo uma deputada federal dizer que todo poder emana de um cano de uma arma, todo poder emana de uma arma, é algo que devemos pensar claramente se nós estamos de fato envolvidos. Ou talvez um outro cidadão cristão que diz nós estamos e faz um sinal que não posso repetir aqui porque o áudio não permite, e mesmo que permitisse, não vale a pena a gente fazer esse tipo de ação. O Evangelho de hoje, quando Jesus nos convida a ser bem-aventurado, não é queremos buscar milagres apenas por milagres. E fomos convidados a refletir sobre isso, a pensar sobre isso, e olhar que nós somos bem-aventurados, mas não podemos apenas seguir Jesus, seguir o Evangelho por causa de milagre, por causa de cura, por causa de emoção. A palavra de Deus de hoje, quando nos direciona a igreja na sua sabedoria para Santana e São Joaquim, é para mostrar o quão é importante a nossa vida. Santana e São Joaquim criaram, educaram, formaram a pequena Maria, que veio ser a mãe de Jesus. E somos chamados a educar, a formar e a orientar nossos filhos e filhas para exemplo de Maria, exemplo de Jesus, caminhar plenamente na vida. Por isso, desejando aos avós e às avós o meu bom dia ainda, meu feliz dia do avô e da avó, desejando a vocês, avós, que me abençoe também e me ajude a caminhar. Lembrando que tomar chazinho da vovó é ideal para o meu caso do resfriado. Boa tarde para quem é de boa tarde, boa noite para quem é de boa noite, bom dia para quem é de bom dia. Eu sou Daniel Nonato.